Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Vou adicionar aqui a nossa convidada de hoje. Só aguardar ela responder aqui. Boa noite, doutora Viviane. Seja bem-vinda ao nosso Boa Instagram de noite, Tecnologia de Lucinha. Alimentos. Está me escutando direito? Sim, estou escutando bem. Ah, que bom. Então, né, vamos dar aqui início ao nosso bate-papo de hoje, que é sobre ordenha higiênica. Enquanto isso, o pessoal está chegando, sejam todos Sim. bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso Instagram de Tecnologia de Alimentos. Bom, e continuando com essa proposta, já tivemos a nossa primeira live com o professor Cláudio, que foi sobre a qualidade da carne, e hoje vamos dar continuidade com a doutora Viviane. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, porque essa semana chegou muitos seguidores, atingimos a marca de 2K, né? Já fico muito feliz. E para quem não me conhece, eu sou Lúcia Mara, eu sou administradora aqui da página de tecnologia de alimentos. Eu sou tecnóloga em alimentos, sou mestre em tecnologia de alimentos e atualmente estou cursando o doutorado em ciência dos alimentos lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, estou aqui tocando este projeto, né, com estes ótimos profissionais e hoje tenho aqui a doutora Viviane. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação da Viviane, né? Depois ela pode até estar falando um pouquinho mais de si, mas a doutora Viviane, né, a Maria Viviane Freitas Gomes de Miranda, ela é zootecnista formada pela Universidade Federal Rural do Semiárido, que é a UFESA, mestre em ciências animais também pela UFESA, com o período sanduíche na Universidade Estadual Paulista, Unesp, né, em São Paulo. Ela é doutora em ciência animal, também pela UFESA, integrante do grupo de pesquisa PETROS, participa no desenvolvimento de trabalhos em conjunto com o PET, zootecnia na UFESA, e o PROECTS, eu não sei se eu pronunciei direito, depois você até pode falar como é que funciona, Para de bacias leiteiras. Educadora nos programas negócios do Senar, no Rio Grande do Norte, e ela classificou recentemente, agora em 2018 e 2019, no primeiro lugar do Rio Grande do Norte, no programa CNA Jovem, Jovens Líderes do Agro, né? Parabéns, doutora. Ela é consultora do SEBRAE, atua no Rio Grande do Norte e é pós-doutoranda em ciência animal pelo programa de pós-graduação em ciência animal da UFESA. E também está cursando a especialização em bovinocultura leiteira na FATEC Sertão Central, aqui no Ceará. Né? Então, sim. parabéns por este currículo maravilhoso. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo de hoje. Então, Lucinha, eu agradeço o convite. Para mim é uma honra estar participando aqui com você dessa live da Tecnoalimentos. Fico muito feliz que seja com você. Já fomos colegas de trabalho, né, lá na CCA. Então, você é uma Sim. profissional competentíssima. E fiquei muito Ah, feliz quando soube que você tinha passado no doutorado. E, pois é. pois é, e alçando novos voos, né? Então, assim, Lucinha, eu trabalho aqui com assistência técnica. Atuo com assistência técnica pelo Senar e também pelo SEBRAE. É, Pelo Senar, trabalho com bovinocultores de leite, certo? Trabalho com um grupo de, atualmente, de 26 produtores de leite. E pelo SEBRAE eu atendo as demais cadeias, não só bovinocultura de leite. E é isso. Uhum. Tenho os títulos, né? Mestrado, doutorado. E
isso mesmo, assim. É uma carreira, graças a Deus, muito brilhante. É, Então, vamos sim. começar falando um pouquinho, né, Uhum, sobre essa qualidade do leite, né? O primeiro assunto que abordamos aqui foi sobre carne, né, qualidade da carne, e hoje vamos abordar sobre o leite, né, mais ligado a essa parte da ordenha, né? isso. Então, a doutora Viviane, né, como zootecnista, ela vai passar aqui mais ou menos o percurso de como é que se deve chegar a uma qualidade maior desse leite. Sim, sim. Então, a produção de leite de qualidade, ela já se tornou uma obrigação para todos os produtores aqui no Brasil. Os laticínios, eles estão cada vez mais preocupados com essa qualidade do leite. Antes de chegar na indústria, né, esse leite bovino, ele passa por diversas etapas que são importantíssimas para assegurar a saúde, né, do consumidor e também a qualidade final desse produto. Então, eu gostaria que a doutora começasse explicando por que a qualidade do leite é tão importante e também quando se diz em relação à saúde da vaca, né? Então, por que esses motivos são tão importantes para se ter uma qualidade do leite? Ok. Então, Lucinha, a qualidade do leite, ela está intimamente ligada aos percentuais de componentes do leite e, consequentemente, ao rendimento dos produtos. Uma vaca, quando não está saudável, quando ela possui, por exemplo, uma mastite clínica ou subclínica, ela terá alteração nos componentes do leite. Por exemplo, os cheiros de lactose, que é o açúcar do leite, eles vão ter uma diminuição, que pode chegar até 20%, dependendo. Os cheiros de caseína, que é uma das principais proteínas do leite. Para você ter uma ideia, quando a gente fala de caseína, quando você vai preparar um queijo, a Sim, porção que fica após a dessouração, a parte sólida, ela é formada prioritariamente por caseína. Então, sim. uma vaca que ela está com uma mastite, sendo clínica, subclínica, ela vai ter até 18% a menos de produção de caseína ali naquele leite. Isso significa dizer que o leite vai estar rendendo menos. Além da caseína, os teores de sólidos totais diminuem, a gordura do leite diminui, podendo-se ter esse percentual de diminuição até 15%. Então, ou seja, o leite, quando ele não tem qualidade, ele não rende para ser transformado em subprodutos, certo? Uhum. Além disso, quando falamos de prejuízo, né, para a indústria, para o produtor rural, nós Sim. sabemos que vacas doentes necessitam de cuidados especiais, certo? Então, uma vaca, quando ela adoece, você vai precisar chamar um profissional e você vai ter que pagá-lo por isso. Você vai ter que fazer um Uhum. tratamento nessa vaca, você vai gastar com medicamentos, com antibióticos. Então, tudo é. Além disso, Sim. nos casos de mastite clínica, o tratamento ele é feito prioritariamente com antibióticos. Ao utilizar um antibiótico, você tem que ter na cabeça que você não vai estar matando só aquela bactéria patogênica. Você também Aham. mata algumas bactérias benéficas. E você sabe quando você utiliza o leite para fazer, por exemplo, um iogurte, um queijo, esse leite ele precisa passar por um processo de fermentação, correto? Sendo que, Correto. quando você utiliza esse antibiótico para tratar dessa mastite dessa vaca, ele pode estar influenciando no processo fermentativo para a transformação desse leite em subprodutos. Isso também vai gerar uma perda para o produtor. Então, por isso, se for utilizar antibiótico, é necessário descartar esse leite. Porque além de ser, vamos dizer, não é correto fornecer o leite para o consumidor com antibióticos. Além disso, se você for utilizar, você ainda não vai conseguir um subproduto feito de maneira correta. Não vai haver um processo fermentativo para chegar numa qualidade desse subproduto, de um iogurte ou de um queijo, enfim. Então, um dos Né? pontos seria isso, né? A perda na produtividade, né? Quando eu tenho a perda na produtividade, consequentemente, vou ter Isso. a perda na questão, né, de produção, do lucro, né? E por aí vai. Pois é. Mais na frente a gente vai falar um Pois é. pouquinho mais sobre essa mastite, o que é que ela pode causar. É, ainda Sim. falando um pouquinho dessa qualidade, né? Existe a chamada linha de ordenha,
que é uma estratégia que vai dividir, né, as vacas que estão doentes das não contaminadas, né, que está doente ali, as sadias. Então, tem essa divisão nessa linha de ordenha. Então, Isso. eu gostaria que a doutora explanasse um pouco como fazer essa linha de ordenha, né? E quem pode estar fazendo essa linha de ordenha? Eu tenho que contratar um profissional? Ou será se o próprio produtor pode estar fazendo essa linha de ordenha? Então, explica aqui para o nosso público como é que... Certo. Então, elaborar uma linha... Tá me escutando, Lucinha? Estou escutando. Você está me ouvindo? Eu estou te Tá me escutando. escutando? Estou, Estou. agora eu estou. Pronto. Você deu uma interferência aqui. Ah, acontece. Então, Lucinha, voltando ao assunto linha de ordenha, né? Então, elaborar uma linha de ordenha é definir quais vacas serão ordenhadas primeiro, dentro de uma propriedade. Então, nós elaboramos a linha de ordenha na tentativa de eliminar a disseminação de mastite subclínica no rebanho. Então, nós definimos em que ordem os lotes na nossa propriedade será ordenhado. E essa estratégia, ela é uma estratégia sem custos para o produtor rural, certo? E ela vai reduzir a taxa de transmissão de novas infecções de mastite subclínica ou clínica na vaca, certo? Então, como montamos a nossa linha de ordenha, certo? Então, primeiramente, dentro de uma propriedade, você vai ter que ordenhar as vacas de primeira lactação, certo? Por que vacas de primeira lactação? Como essas vacas estão produzindo leite pela primeira vez, é muito difícil elas terem desenvolvido uma mastite anterior, já que elas nunca produziram leite. Então, provavelmente, essas vacas nunca tiveram mastite nem clínica, nem subclínica. Depois desse grupo, desse lote, nós partimos para ordenhas de vacas com mais de uma lactação, mas que nunca apresentaram mastite. O terceiro lote serão de vacas que já tiveram mastite, mas que hoje estão curadas. E, por último, vacas com mastite subclínica, certo? E aí, quando falamos na ordenha de vaca com mastite clínica, esse leite ele deverá ser descartado. Porque vacas com mastite clínica, como a gente sabe, é um leite que ele está apresentando pus, é um leite que ele está apresentando a sua consistência alterada. E esse leite ele não deve ir para o consumidor de forma alguma. Quando adotamos essa linha de ordenha, nós estamos fazendo com que a doença não passe de vacas contaminadas para vacas sadias. Uma vez que a nossa primeira linha é a de vacas, de primeira lá que nunca tiveram mastite. Então, essa vaca, ela não vai deixar bactérias presentes na teteira para quando os lotes que virão após ela contraírem essa bactéria. Certo? Certo. Hoje eu abri a caixa de perguntas para os nossos seguidores e o nosso público aqui do Instagram ele é bem diversificado, mas pela sua maioria são estudantes, né? Temos vários profissionais, temos aqui algumas empresas, né, que gostam de acompanhar algumas dicas e algumas coisas. E entre as perguntas que recebemos, uma foi enviada pelo Denilson, e ele pergunta o seguinte, que acho que poderia até se encaixar um pouquinho aqui, que a gente está falando de ordenha, a diferença que ele está perguntando do colostro e do leite de retenção, né? Então, assim, a doutora poderia estar definindo, né, essas duas coisas para melhor entendimento. Certo. Ele quer saber a diferença do colostro para o leite de retenção. Tá. O leite de retenção. Ok. O colostro, ele é o primeiro leite secretado pela vaca após o parto, certo? Então, a vaca, ela produz o colostro em torno de 3 ou 4 dias pós-parto. Isso depende também do manejo a que esse animal está sendo cuidado, vamos dizer assim. O colostro, ele é muito rico em imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas, elas funcionam como uma espécie de vacina prévia para o bezerro. Então, elas auxiliam no momento da imunidade, no aumento da imunidade do animal.
É extremamente importante que o bezerro ele consuma esse colostro nas primeiras horas de vida, porque sabemos que com o passar das horas, a eficácia de absorção do organismo do bezerro, da absorção dessas imunoglobulinas, ela vai diminuindo. Então, o bezerro nasceu, tem que colocar para mamar o colostro nas primeiras horas, correto? Que é para garantir a imunidade desse animal. Quanto à questão do leite de retenção, que eu acredito que ele deve estar falando do leite que a gente chama leite residual, certo? Então, para se ordenhar completamente uma vaca, é necessário que haja um estímulo. É necessário que essa vaca esteja em uma situação de conforto. Por quê? Porque em situações de conforto é que ocorre a liberação de um hormônio chamado ocitocina. Uma vez liberada a ocitocina, ela vai auxiliar na ejeção do leite pela glândula mamária. Uma vaca em situação de estresse, em situação de desconforto, ou até com algum distúrbio do organismo, algum distúrbio hormonal, ela tende a liberar pouca ocitocina. E aí, muitas vezes, podem causar quadros de retenção, que a gente escuta muito comumente falar como a vaca escondeu o leite, né? Tem isso mesmo. Então, o que é que acontece? Quando a vaca ela tem essa questão dessa retenção do leite, ela tem esse leite residual que fica, ele pode causar a mastite clínica ou subclínica no animal, correto? A principal forma que eu digo aos meus produtores para tentar fazer com que não haja essa retenção de leite, com que não fique esse leite residual, é colocar o bezerro para mamar na vaca após a ordenha, mesmo ela sendo mecânica. Eu entendo que em algumas propriedades maiores, em grandes propriedades, quando você lida com um número infinito de vacas e faz a ordenha mecânica, não tem como. Mas em propriedades médias e pequenas, tem como você adaptar o manejo. Então, uma vez que você está utilizando a ordenha, baldear o pé, que você termina o processo de ordenha, é normal ficar um leite residual, um pouco de leite retido. E aí muitos produtores me perguntam, Viviane, mas não é correto quando eu tiro a minha teteira, a minha ordenhadeira, é correto se eu colocar o bezerro para mamar após a retirada dessa teteira? Então eu digo para eles que é sim, certo? Porque essa limpeza final, esse leite residual, ele estará sendo retirado pelo bezerro, que estará fazendo essa limpeza na glândula mamária da vaca. Então, isso não é errado. Agora, é importante que, uma vez que esse bezerro mamou, que ele tirou esse leite residual, que ele fez essa limpeza final, você colocar os produtos de pós-dip, certo? Os produtos de pós-dip, ele deve ser colocado quando o leite terminou, quando o bezerro terminou essa mamada. Porque se você colocar o pós-dip antes, o bezerro vai retirar. Certo? Eu não sei se respondeu assim a pergunta do seguidor Denilson, eu espero que tenha sanado a dúvida dele. Live, né? Denilson, não sei se ele está na live, mas Denilson, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, certo? E qualquer dúvida que você tiver a mais, você pode estar me procurando na minha página no Instagram, certo? Foi divulgada aqui no Instagram da Tecnoalimentos. E aí, pode estar conversando comigo, que eu estarei sempre à disposição online lá na minha página para estar sanando essas dúvidas. Aqui temos uma perguntinha que eu estou vendo aqui, do Danilo. Ele está perguntando qual a diferença entre mastite clínica e subclínica. Mas, certo, vou responder essa pergunta diferença, né? Porque a mastite, a gente já está falando aqui, né, que é uma patologia que está afetando o rebanho leiteiro, né? Então, ela causa grandes prejuízos, né, porque tem essa questão do descarte do leite. Então, eu gostaria que a doutora explicasse um pouco sobre esta patologia e quais são os malefícios causados, né, diante do que a literatura cita, diante da sua vivência como assistência técnica ao produtor. Inclusive, essa pergunta também está na nossa caixinha de perguntas, de logo mais cedo. E agora aqui, do nosso amigo Danilo, Danilo perguntou, né, a diferença entre a mastite clínica e subclínica. Certo, vamos lá. Então, o assunto agora é a mastite, né, a diferença entre mastite clínica e subclínica. Então, eu vou começar explicando o que é a mastite.
Sim. Então, a mastite, ela nada mais é do que a inflamação do tecido da glândula mamária. Essa inflamação, ela pode ocorrer independente da causa. Pode ser devido a um trauma, uma lesão no úbere, até por retenção do leite, certo? Ou alguma agressão química que houve durante o manejo, certo? A mastite, ela é causada geralmente por bactérias, porém, não somente por bactérias. Ela pode estar sendo causada por bactérias, por fungos, por leveduras, ou até mesmo por algas presentes na água que você utiliza para estar fazendo a higienização antes da ordenha. Então, aí já entra a questão da qualidade da água, né, doutora Viviane? Porque nos ligamos muito na questão de utilizar os produtos de pré-dipping, de pós-dipping, certo? Mas nós muitas vezes deixamos essa questão da qualidade da água de lado, certo? Uhum. E é muito importante também não só utilizar os produtos corretos, as melhores marcas para estar fazendo essa limpeza. É importante também prestar atenção na água que você está utilizando para fazer a higienização durante a ordenha. Porque a própria água, ela pode ser um veículo de disseminação de mastite dentro do rebanho, certo? Então, a água também é importante. Voltando à questão da mastite, existem 3 formas de mastite subclínica, na verdade. Existem 3 formas de manifestação de mastite, correto? Certo. A primeira forma pode ser a mastite clínica ou aguda. Também nós temos a mastite crônica, que eu vou explicar a diferença entre as duas. Sim. E, por último, temos a mastite subclínica. A mastite clínica, em geral, os sintomas são bem aparentes, certo? O produtor olha para a vaca, o produtor sabe que aquela vaca ela tem mastite. Por quê? Porque o leite está saindo com pus, o leite ele pode estar saindo até com linhas de sangue, o local está dolorido, a temperatura no local do quarto mamário é muito alta. A vaca sente dor e ela externaliza essa dor na hora da ordenha. Quando você está tentando desgotar um teto, que é um teto que tem mastite clínica, a vaca ela vai estar escoiciando, ela vai estar demonstrando o seu desconforto. Então é fácil Está bem incomodada, né? Isso. Então é fácil você identificar uma mastite clínica. Quanto à questão, a diferença entre a mastite clínica aguda e a mastite clínica crônica, né? No caso da mastite clínica crônica, nós encontramos muita questão dos processos de fibrose. Então, existe a glândula mamária, uma parte da glândula mamária, ela pode estar desenvolvendo um processo de fibrose, de endurecimento. E, posteriormente, mesmo curada, essa fibrose, ela se torna permanente. Então, quando nós estamos falando com um produtor que tem uma vaca que ela está com caso de mastite crônica, recomendamos o descarte, certo? Porque é uma vaca que ela não volta mais ao que era antes. No caso da mastite subclínica, certo? A principal forma de identificação da mastite subclínica é fazendo o CMT-teste, o California Mastitis Test. Então, por quê? Porque você não consegue identificar olho nu. Então, falamos comumente que na mastite subclínica, a vaca ela vai ter uma diminuição de produção e vai ter uma alteração nos componentes do leite, que são aqueles componentes que eu falei durante a sua primeira pergunta. Sim. Então, vai diminuir teores de caseína, vai diminuir teores de sólidos totais, vai diminuir a questão do açúcar do leite, a lactose, então vai diminuir a gordura do leite, então vai ter essa diminuição. Só que a olho nu, o produtor ele não vai conseguir identificar isso, certo? Porque são componentes do leite. Então, a principal forma de se identificar uma mastite subclínica é através do teste da raquete, certo? Ou coleta do leite para enviar para o laboratório e aí fazer essa análise. Algumas fazendas mais modernas, elas possuem um equipamento que esse equipamento ele faz a contagem de célula somática na hora, você coleta um cassete, utiliza um cassetezinho, coleta a amostra e coloca dentro da máquina e a máquina diz em tempo real quantas células somáticas existem ali naquela porção de leite. Então, assim, existem várias formas de você poder identificar a mastite subclínica. A mais simples é através do teste da raquete, do CMT-teste, certo? E se caso esse tipo de doença for detectado, né? O que é que o produtor pode estar fazendo para sanar este problema no rebanho dele? Certo.
Uma vez identificada a mastite subclínica, que eu disse que ela é feita através do California Mastite Test, o teste da raquete, a primeira coisa que o produtor deve fazer é enviar um material para pedir um antibiograma. Mas o que é que acontece, assim, na vida real, né, trabalhando nas fazendas com a ciência técnica? Geralmente, quando um produtor descobre um caso de mastite clínica, ele vai estar medicando essa vaca com antibióticos, fazendo o que a gente chama de tentativas, certo? Só que isso não é correto. Você tem que primeiro identificar a bactéria que está causando aquela mastite no animal, certo? Porque muitas vezes você utiliza um antibiótico, mas aquele antibiótico ele não é o correto para matar aquela determinada bactéria que está causando aquela mastite. É muito comum um produtor chegar para mim e dizer: Viviane, eu estou aqui com a vaca com mastite, aí eu fui numa casa de produtos, o profissional passou um antibiótico, eu utilizei um antibiótico, não deu certo, eu troquei, não deu certo, eu troquei, não deu certo. E aí, quando vai ver, ele já usou vários antibióticos diferentes e a mastite não cura. Isso acontece porque não foi identificada a bactéria que está causando aquilo, o patógeno que está causando aquele problema. Isso você só vai saber se você enviar para o laboratório e fizer um exame, um antibiograma para descobrir a bactéria que está causando aquilo. Do contrário, você vai estar prejudicando a saúde da sua vaca, porque você vai estar utilizando antibióticos que não são necessários para curar aquelas determinadas bactérias. E aí, o que eu digo para um produtor que eu atendo é que deve ser feita essa coleta e enviado para um laboratório, certo? Não tem como você passar um antibiótico no método de tentativa e erro. Porque aí o produtor vai gastar dinheiro, você vai prejudicar a saúde da vaca, e aí é só prejuízo, certo, Lucinha? Com certeza. Então, assim, entrando mais como eu posso dizer, de técnicas, né, para a higiene durante a ordenha, né? O que o produtor ele pode estar realizando na pré-ordenha e após a realização da ordenha, seja em relação à higiene ou alguma prática, alguma conduta, para visar um leite de qualidade lá no final. Então, vamos falar agora dos cuidados pré e pós-ordenha, não é isso? Então, assim, eu vou explicar na forma de um passo a passo. Vai ser uma resposta bem longa, né? Então, gostamos assim. Pode iniciar. Ok. Então, Lucinha, os primeiros cuidados pré-ordenha, certo? Inicia-se com a lavagem, a sanitização da sala de ordenha. Não dá para você ordenhar uma vaca num ambiente que tem fezes, que tem lama, que tem sujeira, que tem alta umidade. Não tem como. Eu acho que a base é você ter uma sala de ordenha higienizada. É a base de tudo, certo? Você pode até utilizar produtos de pré e pós-GIP corretamente, os melhores. Mas se você não tiver uma higienização do ambiente, não adianta, certo? Então, sem dúvida, é sanitizar e lavar de forma correta a sala de ordenha. O básico do básico do básico. Lavar os utensílios utilizados durante a ordenha. Quando eu falo lavar, não é passar uma água. É utilizar detergente, certo? É utilizar detergente para tirar... Sanitização. Não é pegar a água, sacudir... Não é só lá, jogou no tanque, colocou para secar, não é assim. Exatamente. Então, Lucinha, quando eu falo lavar os utensílios de ordenha, não é só passar água. É passar água e utilizar desinfetante. Por quê? Quando você mexe com o leite ele tem uma tendência enorme a deixar gotículas de gordura nos utensílios. Então, se você utiliza só água, você não vai estar tirando aquelas... Não vai dar certo. Então, você tem que lavar com água e sabão. E aí sim utilizar os utensílios. Se você faz a ordenha manual, você está utilizando um latão inox lavado, higienizado, certo? Além disso, existem aspectos inerentes ao ordenhador, certo? Por exemplo, cortar as unhas.
Viviane, cortar as unhas, é uma coisa tão aleatória de falar cortar as unhas, mas cortar as unhas sim. Por quê? Quando você ordena uma vaca com as unhas grandes, corre o risco de você acabar lesionando a epiderme, o tecido da teta da vaca. Então, isso que é uma coisa tão simples, essa lesão, ela pode estar evoluindo para uma mastite. Então, uma coisa tão simples como cortar as unhas e higienizar as unhas É um desafio, é um né? desafio. É um desafio. Fiz isso a minha vida inteira, né? Nunca deu problema. Ou melhor, pensa que nunca deu problema, né? Então é um desafio. Pois é. E quando a gente está trabalhando com o tecido do teto, é um tecido sensível. Então, qualquer trauma maior que você cause pode evoluir para uma mastite facilmente. Então, cortar e lavar as unhas. Na hora antes de fazer a ordenha, também é necessário lavar as mãos. E quando eu falo lavar as mãos, é lavar as mãos até a altura do cotovelo. Não é assim, não é só lavar as mãos, é lavar o braço, certo? Porque aí você vai estar tirando todas as sujidades até o cotovelo. Posteriormente, lavar o teto. E quando eu falo lavar o teto, é lavar apenas o teto. Então, eu estou muito acostumada a chegar em propriedades para fazer o passo a passo da ordem higiênica. E tem produtor que tem mania de lavar a vaca, de lavar o dorso do animal. Porque eles falam que a vaca ela se sente melhor quando toma um banho. O que é errado. Por quê? Logo de vez. Exatamente. O que é errado? Por quê? Porque quando você banha o dorso do animal, você vai estar carreando a sujeira do dorso para baixo. E para baixo onde é? Justamente a ponta do teto. Certo? Então você vai acaba levando a sujeira de cima para baixo. Então, quando você vai lavar, você tem que lavar apenas o teto do animal. E uma vez que você lava, posterior a essa lavagem apenas com água, você vai estar secando com papel toalha. Viviane, é necessário lavar o quarto mamário inteiro? Depende. Se for uma região mais úmida, por exemplo, a região mais ali centro-sul, é muito comum as vacas elas estarem totalmente sujas de lama e acaba sujando o quarto mamário completo. Nesses casos em que o quarto mamário completo ele está sujo de lama, aí sim você vai ter que lavar tudo com água. Mas aqui na nossa região, que é uma região mais seca, você não encontra uma grande quantidade de lama, as vacas não entram tanto em contato, então você só precisa lavar o teto e não o quarto completo, certo? Posteriormente a essa lavagem, tem que secar, e a secagem é com papel toalha. Tem produto que eu tenho que dizer, Viviane, mas eu comprei esse papel toalha, não rende, não sei o quê. Aí, pessoal, e você utiliza aquele paninho, você vai estar juntando a quantidade de bactérias muito altas naquele paninho, certo? E lembrar que quando você... Pode falar, Lucinha. Não, é porque eu me remeti aqui à questão de segurança dos alimentos, né, na cozinha, que é aquela prática da dona de casa utilizar o velho pano de prato, né? Isso. E assim vai acumulando, né, cada vez mais a questão da sujeira, fica mais propensa a ter micro-organismo. Então, é mais ou menos essa linha. Exatamente. Na hora da ordenha, o paninho também é um pecado, sabe, Lucinha? E os produtores gostam muito de usar o paninho. Então, por quê, né? O paninho, ele junta muitas bactérias. E a tendência é quando você está utilizando em todas as vacas do rebanho, você utiliza aquele pano para teto, que tem, por exemplo, uma mastite clínica ou até subclínica, você vai estar carreando aquelas bactérias naquele paninho. E aí você muitas vezes pode estar levando aquelas bactérias para uma vaca que é saudável. Entendeu? Então aí está o pecado do paninho. Porque se eles utilizassem um paninho para cada vaca, era melhor, né? Mas acontece que o paninho vai para o rebanho inteiro. E aí também, por isso a importância de se utilizar o papel toalha. Porque o papel toalha você utilizou, fez aquela secagem, joga fora, vai para o lixo. Entendeu? Então é muito importante você descartar. Então é muito interessante você estar utilizando o papel toalha, certo? Após a utilização do papel toalha, você vai fazer a aplicação da solução clorada de pré-dip. Essa solução,
ela é vendida em casas agropecuárias, elas vendem a solução pronta. Quem quiser aí em Natal, meu amigo Fernando fazer aqui uma propaganda, Lucinha, aí a Rancho Alegre em Natal, procurar Fernando, que ele trabalha com esses produtos. Então é isso, você utilizar uma solução de pré-dip, uma solução clorada, certo? Para estar fazendo a limpeza nessa vaca, certo? Existem receitinhas na internet de soluções, certo? Mas assim, eu digo muito aos meus produtores, eu não faria, certo? Porque às vezes fazendo em casa essas soluções, pegando receitas da internet, você pode errar na mão de algum produto, de alguma substância, e aí você vai estar utilizando de maneira errada no seu rebanho. Então, eu indico comprar o produto pronto, certo? Vá atrás dos representantes comerciais, tem muito representante comercial que vende produtos muito bons no mercado que você pode estar utilizando para estar realizando o seu pré-dip. E aí, após isso, você pode estar fazendo os testes, né? O teste da caneca de fundo telado. Né? Esse teste da caneca de fundo telado nós utilizamos para identificação de mastite clínica, porque na mastite clínica, a vaca, quando você ordenha, ela vai soltar uns grumos, certo? Que aí eles vão ficar retidos na malha da caneca de fundo telado, e aí você vai poder identificar se essa vaca está com mastite clínica ou não. Ou você também pode estar fazendo o CMT teste, o teste da raquete, o California Mastiff Test, que aquele teste que nós utilizamos a raquete, utilizamos um reagente aglutinante, que ele também é vendido nas casas de produtos agropecuários, e aí a gente vai estar utilizando esse reagente aglutinante, que vai estar em um processo de aglutinação com os glóbulos brancos, que são produzidos nas reações inflamatórias. E aí, se essa vaca tiver com a mastite subclínica, vai formar um gel espesso. Dependendo da espessura desse gel, a gente pode definir a severidade do caso de mastite subclínica, certo? E é um teste muito rápido de ser feito. O ideal é que seja feito mais ou menos de 15 em 15 dias. E a partir dos resultados desse teste, é que você também pode estar organizando a sua linha de ordenha, né? Aquilo que eu expliquei anteriormente, né? Que ordenar em lotes as vacas que irão ser ordenhadas. Terminou de fazer esses testes, ou o teste da caneca de fundo telado, ou o CMT teste, você pode estar ordenhando a sua vaca normalmente. Seja a ordenha mecânica, seja a ordenha manual. Muitas pessoas me perguntam, Viviane, é melhor a ordenha mecânica do que a ordenha manual, ou a ordenha manual é ruim? Assim, Lucinha, eu acho que não existe isso. Depende muito de como o produtor está... desvantagens, né? Que cada processo acredito que tem as suas vantagens e desvantagens. Pois é, eu jamais posso classificar uma ordenha feita manualmente como uma ordenha ruim. Se o produtor está seguindo o passo a passo de higiene, se está ordenhando a vaca num ambiente idôneo, num ambiente em que não tenha sujidade, e se ele está utilizando os produtos de pré e pós-dip, então eu não posso classificar. Porque a ordenha manual é ruim. Não, eu não posso dizer isso. Até porque, Lucinha, muita gente se engana e pensa que casos de mastite são mais comumente encontrados em pessoas que fazem a ordenha manual, mas isso é errado. Os principais, os índices de mastite em geral, a mastite, ela dá mais, por incrível que pareça, quando se utiliza a ordenha mecânica. Se não tiver os cuidados necessários, certo? Então, é muito mais fácil, por exemplo, um rebanho desenvolver um quadro de mastite subclínica em uma ordenha mecanizada se o produtor não estiver tendo os devidos cuidados. Já no caso da ordenha manual, mesmo que ele não tenha tantos cuidados assim, mas a tendência para um produtor que trabalha com a ordenha é soltar a vaca com bezerro. E aí, muitas vezes, quem acaba fazendo essa limpeza é o próprio bezerro, certo? Então, nós não podemos atrelar essa questão de ordenha mecânica, de ordenha manual, com um fator de higiene ou não. Como eu disse, depende do manejo em que está sendo feita essa ordenha. Certo? Muito bem.
Sim, aí voltando, né? Então, Eu ordenhamos estou imaginando um fluxograma aqui, doutora, na minha mente. As Pois, informações estão maravilhosas. então, voltando aqui, né? Após a ordenha, seja a ordenha manual, seja a ordenha mecânica. Então, uma vez que eu terminei, certo? Se eu quiser, colocar, eu posso colocar o meu bezerro para quando termina a ordenha, para estar tirando aquele leite residual para fazer a limpeza final, né, para tirar aquele leite que fica. E após, quando retirar o bezerro, eu posso estar entrando com a solução pós-DIP, né? Então, eu vou emergir. O T tem uma solução que pode ser ou não a base de iodo, mais comumente é a base de iodo. E aí, esse iodo, ele vai estar selando o duto de saída do leite. Ele vai funcionar meio como, vamos dizer, um papel filme que protege a teta até a próxima ordenha. Então, é muito importante a gente também estar utilizando a questão do produto de higiene pós-DIP, certo? Uhum. Coloquei o meu pós-DIP, eu vou estar pesando o meu leite, certo? Coar o leite, que é muito importante coar esse leite, e fazer as anotações pertinentes na propriedade, certo? Uhum. Após essas anotações, eu vou estar realizando novamente a limpeza da minha instalação, a sanitização, vou tirar fezes, vou tirar a lama e vou lavar novamente os meus utensílios com água e detergente. E, por fim, terminamos a ordenha. Eu espero que eu não tenha esquecido de nenhum detalhe, Tá porque perfeito. é uma pergunta longa de se, né? Sim, era muita coisa, então tinha que falar muita coisa, né? Muitos detalhes. Exatamente. Então, resumindo tudo, né? Questão de higiene de local, utilização do sanitizante correto, ter, por exemplo, a esponja de higienização só para aquilo, fazer aquela higienização diariamente, né? Isso. Então, A higienização tem que ser diária, né? todas essas práticas. Sim, pode falar. Até porque todos os dias a vaca vai estar defecando naquele local, né? Então, assim, tem que limpar diariamente, certo? Principalmente quem trabalha nos fossos, na ordenha mecânica, geralmente o trabalhador, o produtor, ele trabalha em uma parte mais baixa, certo? Então, muitas vezes a vaca, quando está defecando, cai fezes para dentro, ou as próprias fezes, elas ficam no meio da linha de ordenha. Então, terminou a ordenha, tem que limpar. Tem que jogar água, tem que tirar aquelas fezes, elas não podem ficar. Certo? Fezes acumuladas, elas também vão, no local, elas também vão refletir na qualidade do leite. Principalmente quando a gente for falar do CBT, né, que é a contagem bacteriana total, que ela vai dizer muito do ambiente de ordenha em que essa vaca vai estar sendo ordenhada, né? Então, por isso que é importante estar tirando essas fezes e estar fazendo essa limpeza diária. Uhum. Então, né, seguindo ainda nessa questão, né, do leite com qualidade, que o leite ele é considerado seguro quando ele não está vinculando doenças, né, ou bactérias patogênicas ao consumidor, né? E um outro critério é ter uma reduzida contagem de células somáticas, que é chamado de CCS. Então, a doutora poderia estar definindo melhor para o nosso público o que é CCS, falar brevemente do que se trata? Posso sim. Então, é definição de CCS, não é isso? Então, as células somáticas, elas são células de descamação do epitélio da glândula mamária, certo? E também células de defesa do sistema imune que passam da corrente sanguínea para o leite, o produto final, certo? Então, em casos em que não está se tendo a higiene correta, em casos em que uma vaca está desenvolvendo uma mastite clínica ou subclínica, ela terá a sua contagem de células somáticas aumentada, certo? Normalmente, essas células somáticas, elas saem, sim, em detrimento da produção de leite. Elas vão estar presentes no leite, mas em processos inflamatórios, há o aumento do percentual dessas células somáticas. E a partir daí, que quando você vai medir essa quantidade de células somáticas, é que você vai ter uma ideia da saúde do seu rebanho, da saúde da sua vaca, certo? Eu não sei se era a definição que você queria.
sobre células somáticas. Não, é isso mesmo. Aham. É, uma das técnicas que é bastante importante, que indica as condições de higiene da ordenha e dos equipamentos utilizados, é essa contagem, né, total de bactérias, né? Certo, E CBT. isso. Bom, eu vou dar aqui uma adiantada, porque o nosso tempo está aqui um pouco corrido, então eu vou Ah, seguir aqui tá. um pouquinho, Tá certo, aqui o pode nosso, fazer. o nosso cronograma. Bom, essa pergunta aqui, ela é também de uma seguidora, que na realidade você até conhece ela, trabalhou com ela. A Eugênia, ela pergunta o seguinte: Eugênia. Ah, quais as principais dificuldades em aplicar a ordem higiênica pelos produtores, Vivi? certo. Ela colocou Vivi. Sim. Olha a intimidade. Então, Eugênia, assim, não é que seja uma dificuldade, mas para pequenos e médios produtores, eu acredito que vai muito pela falta de estímulo, certo? Por quê? Porque nos produtores maiores, eles recebem um bônus adicional no valor que é pago pelo leite, certo? Pela qualidade do leite. Então, eles recebem mais dinheiro por qualidade, vamos dizer assim. No caso de produtores pequenos, a maioria deles, eles não recebem essa bonificação por qualidade do leite. Então, é aquele negócio, fica para o pequeno produtor, que ele não está recebendo a bonificação por qualidade, fica meio difícil você colocar na cabeça dele que ele vai ter um gasto, que ele vai ter que comprar produtos de pré-dipping, de pós-dipping, e que ele vai fazer um investimento na qualidade do seu leite e na saúde do seu rebanho, porém, ele não vai ser recompensado por isso, certo? Então, eu acredito que muitas vezes essa questão do produtor, ele não utilizar a forma correta de se fazer essa ordenha, em geral é porque ele não recebe bonificação e pagamento por esse leite de melhor qualidade, certo? Que não é o caso de produtores maiores, em que eles recebem a bonificação, sim, por litro de leite. Então, assim, o pequeno, ele precisa também ser estimulado a produzir com qualidade. E esse estímulo também vem por um pagamento melhor, se ele produz um leite melhor, nada mais justo. Ele está tendo gastos para poder produzir aquele leite com qualidade, né? Ele precisa comprar produtos para poder estar fazendo o pré-dipping, o pós-dipping, tem que comprar papel toalha. Então, ele também precisa ser recompensado por isso, certo? Eu acho que vai acho que mais aí por também aí. entra a questão da cultura, né? Que eu sempre fiz isso a minha vida inteira, né? Então, colocar na cabeça, né? Tentar levar, né, aquilo, você tem que fazer dessa maneira, né? Mas por que eu tenho que fazer dessa maneira? Eu sempre fiz assim, deu certo, né? Então, é uma questão cultural, muitas Olha, vezes, né? Não é... muitas vezes também passa a ser uma questão cultural, de você colocar na cabeça do produtor que é para se utilizar. Entrou até um produtor meu aqui agora. Boa noite, Giliardo. Um beijo para sua família, para o Igna, para os meninos, para todo mundo. Então, assim, voltando ao assunto, eu noto que em produtores que eles recebem bonificação por qualidade, eles fazem um investimento com gosto, assim, sabe, nos produtos. Eles procuram utilizar os melhores produtos. Tem produtor que eu vou atender que a minha, como Giliardo, por exemplo, que está assistindo a minha live, que o meu atendimento com ele é mais para tratar a questão da linha de ordenha, certo? Então, eu sempre, em todas as vacas, eu faço o CMT teste. E aí a gente vai organizando a linha de ordenha. Então, por quê? Porque no caso do Giliardo, ele é um produtor esclarecido. Certo? Ele sabe que, para melhorar a qualidade do leite dele, é necessário que se faça esse CMT teste, é necessário que a gente monte uma linha de ordenha, é necessário que ele utilize os produtos de pré e de pós-dipping. Por quê? Porque o Giliardi, ele também recebe bonificação por estar produzindo esse leite com qualidade, certo? Então, assim, lógico que tem as questões culturais. Tem produtor que realmente não quer estar utilizando os produtos, que diz, porque desde os meus pais, que eram, dos meus avós, que eram assim, dos meus pais, e aí eu quero continuar dessa forma. Só que, lógico, existem aqueles produtores mais esclarecidos, aqueles produtores que recebem por um leite de qualidade e que eles estão dispostos a fazer da forma correta. Mas é aquele negócio, existe
produtores e produtores. Graças a Deus, assim, os produtores que eu atendo, em geral, eles são bem esclarecidos, eles aceitam orientações, eles fazem as orientações. Nesse quesito, eu tive sorte. Assim, mas eu sei que na real, a maioria na maioria das propriedades, na realidade, não é isso que a gente encontra. A gente encontra, muitas vezes, uma certa resistência com o profissional, de não querer fazer o que o profissional fala, mas isso depende muito do tipo de produtor que você está tratando, certo? E eu acho que não existem barreiras que não sejam quebradas com diálogo, né? Ele vai se acostumando com sua presença, você vai ganhando a confiança do produtor, e aí você, como profissional, você consegue implantar tudo o que você quer na propriedade. Vai muito do jogo de cintura de se estar trabalhando com ele, né? Doutora Viviane, o nosso tempo já está quase no final, mas eu queria deixar mais alguns minutinhos, né, para você colocar alguma coisa, né, que a gente tenha deixado passar aqui no nosso assunto, né? Então pode ficar à vontade. Então é isso. Eu acredito que as perguntas elas foram diversas. Eu espero ter atendido, respondido da maneira como os espectadores queriam, né? Todas as perguntas. Eu me esforcei aqui para atender ao máximo o que vocês perguntaram. Eu espero que tenham gostado, que tenham tirado as dúvidas, porque eu acho que também o interessante é corresponder isso, é tirar as dúvidas das pessoas, né? E que tenha atendido ao público de maneira satisfatória, que para todos vocês a live tenha tido êxito, né? Nessa live, que vocês tiraram suas dúvidas e que foi tudo bem. Doutora Viviane, qual é o seu Instagram? Você pode divulgar aqui para quem sabe? Posso sim. Quem estiver interessado em me seguir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Facebook é Maria Viviane Freitas e no Instagram é M Viviane com 2N Freitas, certo? E aí quem quiser me seguir, quem quiser tirar alguma dúvida, pode enviar perguntas que eu respondo, assim, no dia a dia. Agora eu estou praticamente em isolamento, estou em casa, e eu passo o dia, muitas vezes na internet, lendo sobre o assunto, pesquisando, estudando, às vezes não. Mas quem tiver dúvidas podem estar me enviando, que eu vou estar disponível. Se eu souber, eu respondo. Se não, eu estudo sobre e a gente dá um jeito de responder. Eu quero só justificar, né? Porque tem pessoas lamentando nos comentários, mas já vai acabar. Gente, o Instagram, ele tem um tempo, tá certo? É o máximo de 1 hora de transmissão. Hora, né? Então, assim, a gente não pode se estender. E aí, às vezes a gente pega aqui no papo e tudo, na hora ele se fecha, né? Então, a gente está dando essa oportunidade também de todo mundo falar, se despedir. E, Lucinha, eu gostaria muito de agradecer você pela oportunidade, né, pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeada de estar sendo entrevistada por você, que eu sei que é uma grande profissional. Nós já trabalhamos juntas aí no Ceará, tenho muita saudade do Ceará, eu tenho muita saudade dos meus colegas de trabalho, de todos vocês. Para mim foi uma experiência enorme trabalhar com os bovinocultores de leite do Ceará. É uma amizade que fica para o resto da vida até hoje. Alguns falam comigo no Facebook, me mandam mensagens, perguntam quando é que você vai voltar. Mas, assim, para mim, o Ceará ele foi uma escola, certo? Trabalhar na CCA, trabalhar no Ceará, trabalhar com vocês foi uma grande escola. E me desenvolveu muito como profissional. E, assim, eu me sinto lisonjeada de ter você como uma ex-colega de trabalho e de estar sendo entrevistada por você hoje, porque você é uma potência. Você é inteligentíssima, tem muito talento, e eu tenho certeza que a Tecnoalimentos, ela só tem a alcançar voos maiores e maiores. É isso. Se Deus quiser. Então, gente, encerrar aqui a nossa live agradecendo, né, a doutora Viviane. Estou muito feliz, muitos comentários aqui, dizendo que a live foi maravilhosa, que foi muito bem explicado. E assim. E um beijo para todo mundo, eu vi vários amigos. Pois é, e assim,
o Instagram, que ele não tem nenhum fim lucrativo, né? Que a gente está no bate-papo, né? Com uma forma de compartilhar conhecimento. E eu te agradeço demais, Vivi, por você ter, eu vou falar agora um pouco formalmente, né, Vivi, por ter É, aceito o nosso convite, né? Sempre muito disposta, né? Sempre muito atenta, solícita. Então, muito obrigada de verdade. E que futuramente, né, novos projetos virão. Poder contar com você será excelente, né? pode contar Muito comigo obrigada, sempre. O que precisar. parabéns pela a live, pelo assunto, aqui foi maravilhoso. E a todos vocês que estiveram aqui conosco, né, que estiveram, né, aqui nos acompanhando, né, em breve teremos outra live. Estou tentando contemplar um pouquinho de cada área, né? Às vezes recebo direct e diz, tem um professor que é da área X, da área, né, Y, mas eu estou tentando ir aos poucos e contemplando área por área. Então, muito obrigada, doutora Viviane, mais uma vez. E a Obrigada, eu que todos, agradeço o uma convite. boa noite, né? Fique Ah, com Deus e até a próxima. até E a a live próxima. vai ficar salva e depois eu vou colocar também lá no meu canal do YouTube, tá bom? Tá bom, beijão, obrigada. Obrigada também a todo mundo que tirou um tempinho para participar, para participar, para nos prestigiar. E é isso. Obrigadão, Lucinha, pelo convite. Tchau, gente. Boa Tá, noite. tá, boa noite.